Olá, eu sou João Pedro Crevanes Galego, da PUC Paraná, e vim apresentar nessa Mocitec a minha pesquisa intitulada Professores PDE Paraná em Química e suas representações sociais sobre iniciação científica, turmas 2007 a 2016, um estudo do tipo Estado da Arte. Minha professora orientadora, doutora Romilda Teodora Ems, da PUC Paraná, e as co-orientadoras, as doutorandas Jaqueline Salanek de Oliveira Negel e Daniele de Souza Nóbrega. Essa pesquisa conta com financiamento Bolsa PUC Paraná. O projeto, Representações Sociais de Professores PDE Paraná em Química sobre Iniciação Científica, está inserido em 4 grandes grupos de pesquisa, sendo esses os pilares da pesquisa por articular conhecimentos, aprofundar questões teóricas e também fazer um levantamento com outros pesquisadores. Os 4 grupos é o CIRS, o Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais, Fundação Carlos Chagas, o grupo de pesquisa POFORMS, Políticas, Formação do Professor, Trabalho Docente e Representações Sociais, da PUC Paraná, a Interuniversidades, que conta com mais de 16 grandes universidades e mais de 100 pesquisadores que articulam seus conhecimentos em reuniões, e a Cátedra da Unesco sobre a profissionalização docente. Então, o PDE Paraná, que é o Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná, começa a partir da Lei Complementar número 103 de 2004, a qual reestruturou o plano de carreira do magistério paranense e definiu e instituiu o PDE Paraná como uma forma de alcançar o último nível na carreira docente. Em 2010, o PDE Paraná passou de uma política de governo para uma política pública de Estado, regulamentado pela Lei Complementar número 130 de 2010. Essa lei, então, define o objetivo do PDE, que é oferecer uma formação continuada para os professores da rede do Estado. Essa formação continuada ela tinha duração de 2 anos, onde o professor no primeiro ano tinha um afastamento integral das suas atividades e no segundo ano ele ganhava um afastamento de 25% para se dedicar a essa formação. Essa formação ocorria, assim como o PDE, por meio de estudos, discussões teórico-metodológicas e atividades, aqui eu chamo a atenção, que ocorriam apenas em instituições públicas de ensino superior e de um projeto de intervenção na escola de origem desse professor participante. Então, o objetivo da minha pesquisa é dentro do PDE, o professor, também previsto pela lei, tinha que desenvolver um material didático e um artigo, que era para finalizar e divulgar o programa. Estes materiais publicados compõem os cadernos PDE, que foram intitulados Os Desafios da Escola Pública Paranaense na Perspectiva do Professor PDE. Então, a presente pesquisa tem por objetivo realizar um estudo do tipo Estado da Arte, dos resumos dos artigos científicos na área de Química, produzido pelos professores no processo de formação continuada no PDE, sobre iniciação científica na educação básica, mesmo em escolas públicas da rede do Estado. Então, o desenvolvimento acontece em 4 etapas, a metodologia. A primeira etapa acontece o levantamento dessas produções, que se considerarmos os estudos de Godoy e com base na tabela 1, que veremos na sequência, temos 253 publicações, dos quais foram sistematizados dos 8 cadernos PDE, de 2003 a 2016. Esses anos são a data de início de cada turma, ressaltando então que cada caderno PDE era subdividido em 2 volumes, o primeiro dos artigos do qual foi trabalhado, e o segundo eram os materiais didáticos. Esses artigos e os materiais didáticos retratavam as experiências desses professores nos seus projetos de intervenção. A terceira etapa, que é o refinamento e o reduc. O refinamento desses 253 publicações acontece por meio da leitura na íntegra, já que não dava para separar por algum método de refinamento diferente, como, por exemplo, a escolha de um termo de busca. E o reduc, ele serve e esse modelo, serve para possibilitar a identificação do material, para explorar o material e também para sistematizar ele com algumas informações. Então, é uma forma de mapear essa análise documental. O conjunto desses redux formam o corpus. Este corpus, então, é processado, sistematizado e processado com o apoio do software livre Namotec. Essa ferramenta ela possibilita a apresentação e a organização desses dados por meio da análise de similitude e uma nuvem de palavras. O software em si, ele não analisa, ele apenas processa. Então, essa análise acontece pela análise de conteúdo proposto por Badan e a teoria das representações sociais, principalmente para Serge Moscovici. Então, aqui, como eu falei, a tabela 1 do número de artigos do PDE que foram analisados e selecionados dentro da disciplina de Química nestes anos. Vemos os 253 no total, e desses, os 32 voltavam-se para práticas de iniciação científica, trazendo como base
né, e como ponto de partida, a alfabetização científica. Então, por meio da leitura flutuante, que é proposta por Bardan, realizada durante a leitura integral dos artigos, constatamos a baixa produção de artigos de professores que trabalhavam com a iniciação científica. Essas práticas de alfabetização científica, mesmo sendo parte das propostas de encaminhamento metodológico desta área do conhecimento pelo PDE. Então, o PDE ele tinha um encaminhamento metodológico para que se trabalhasse a iniciação científica dentro das propostas de intervenção. Aqui a nuvem de palavras, com esses 32 artigos, conseguimos ver, né, no centro dele como maior vocação, né, então emergindo a representação social deste grupo de professores sobre a iniciação científica, que o aluno era o foco, bem como um projeto realizado dentro de um cotidiano que envolviam atividades e o conhecimento, né, a partir da pesquisa, resultando numa aprendizagem significativa. Além disso, conseguimos observar ali, né, conhecimento de química, experimento, estratégias de ensino, atividades experimentais, construção do conhecimento, questionamentos investigativos, tudo isso fazendo parte do processo de ensino-aprendizagem. Aqui no grafo de árvore máxima, né, em formato de árvore máxima, conseguimos ver também o aluno no centro, articulado com o professor, atividades que levavam à participação dentro de conteúdos de química explorados por experimentos. Este trabalho, né, levava ao ensino de química dentro do programa de desenvolvimento educacional. Esse conhecimento de química era trabalhado em sala de aula, muitas das vezes a partir de um projeto e de uma aplicação. Tudo isso para resultar, de novo, na aprendizagem significativa dentro de um processo de ensino-aprendizagem para desenvolvimento da disciplina de química, utilizando, então, o cotidiano como estratégia de ponto de partida para a construção deste conhecimento. Algumas considerações. As representações sociais dos professores dessa disciplina sobre a iniciação científica, promovida a partir das práticas de pesquisa e alfabetização científica, em que essas práticas têm como centro o aluno e o seu cotidiano. Elas eram realizadas em espaço formal, a sala de aula, mas elas precisam ir além disso. Essas práticas elas são planejadas para que o processo de ensino-aprendizagem e aprendizagem obtivesse uma aprendizagem significativa, a qual fosse capaz de preparar o estudante a compreender a química. Sendo bem aqui o que é a alfabetização científica. A alfabetização científica, né, é preparar o estudante para a compreensão da química no seu dia a dia, dos seus métodos, né, então os métodos utilizados por essa ciência e os impactos dela na sociedade. Além de propiciar, então, né, esse conjunto, a alfabetização científica, bem como entendido por Chassot e por Kopp, que eram autores que conceituavam a alfabetização científica. Então, as considerações finais, a abordagem qualitativa, né, proposta por essa pesquisa, para a produção de dados, retratava a experiência desses professores participantes do Programa de Desenvolvimento Educacional com a sua formação continuada e com a iniciação científica. A análise indica alguns indícios sobre a iniciação científica na educação básica, além de evidenciar a baixa formação dos professores para as práticas de iniciação científica. A partir da leitura e das análises, é possível ver a precariedade dos laboratórios nas escolas públicas, onde muitas das vezes os professores buscavam materiais alternativos e retratavam essa dificuldade de não ter o laboratório de forma adequada, e a falta de uma política pública de Estado do Paraná, então, né, apontando para a necessidade de uma formação continuada para que os professores trabalhem a iniciação científica na educação básica. Trago, então, as referências do meu projeto, né, os autores que eu utilizei para fundamentar, e agradeço aqui a todos aqueles que prestaram atenção, agradeço também as minhas orientadoras pela condução e também o financiamento da minha pesquisa pela PUC. E, contudo, agradeço a participação na Mocitec.